Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez no canal Heurística da Fé para tentar levar a mensagem de Jesus, tentar incentivar que cada um de nós possa avançar mais nesse conteúdo tão valioso em nossas vidas. Que Jesus possa nos inspirar. Nesse momento e nessa transmissão, nós vamos falar fé e lógica. Todos nós, seres humanos, ao nascermos, somos dotados de uma capacidade de cognição inata a todos nós. Nós somos capazes de avaliar o bem e o mal. Nós somos capazes de comparar e analisar as informações. E nesse contexto, a fé emerge em nós como uma busca para nos localizarmos. Por que estamos aqui? Para onde iremos? E se iremos quando partirmos desse planeta? Então a fé é uma busca aos questionamentos da própria vida. E a lógica, ela é nossa amiga muito valiosa para que possamos entender todas as contradições aparentes que existem no mundo. Nós geralmente ficamos revoltados, ficamos inconformados com muitas das situações que nós vemos, os vícios, os crimes, muitas pessoas que partem por o caminho errado e acabam causando sofrimento a eles mesmos e aos próximos. E quando nós buscamos transformar essa realidade a nós mesmos, a fé nos impulsiona. E a fé pensada e raciocinada, ela nos capacita para a benevolência, para sermos pessoas melhores. Quando nós iniciamos o estudo do Evangelho, logo de primeira nós nos defrontamos com questões sobrenaturais que estão além da nossa capacidade momentânea de aferição e lógica. Mas quando nós analisamos o conteúdo e a mensagem de Jesus, nós vemos e percebemos que ela tem um eixo estruturante. De tal forma que, por exemplo, quando Jesus fala que ele veio trazer a paz, veio trazer a espada e a dissensão, separar pai e filhos, nós percebemos que existe uma evidente contradição com o que ele traz na sua mensagem principal, que nós precisamos amar o nosso próximo e os nossos inimigos. Então, perceba que há um choque de ideias, de tal forma que temos duas escolhas: ou entendemos que essa narrativa ela foi mal traduzida, ou que o próprio Jesus não tenha dito. Por quê? Como ele pode dizer em algum momento que ele era o príncipe da paz, veio trazer os ensinos do perdão, da bondade, e no outro momento ele fala que trouxe a divisão. No sentido figurativo, em muitos momentos dos evangelhos, nós podemos entender o sentido figurativo, aí sim, nós não cairemos em contradição, porque quando ele fala que veio trazer a dissensão, pode ser que é a capacidade de cada um pensar diferente. Todos nós temos o direito de pensar diferente. Se eu tenho um pai ou uma mãe que tem uma certa religião, eu tenho o direito de pensar diferente deles, mas não tenho o direito de ser algoz, de maltratá-los porque pensam diferente de mim e assim eles comigo. Então existem muitas formas que nós podemos
analisar o Evangelho de Jesus, entender esses pontos contraditórios. Nós pegamos o eixo estruturante e avaliamos cada narrativa que apresenta no Evangelho. E muito mais importante do que o que está escrito são o que os pregadores, assim como eu vos falo, tem outros que também apresentam o Evangelho de Jesus. Muitos deles equivocados, porque pegam pontos separados do Evangelho e acabam construindo a sua própria teoria. Então, nós precisamos avançar no conhecimento bíblico, no conhecimento lógico, para poder avaliar as palavras de muitos. E todos nós temos esse potencial de conhecer o que é verdadeiro. Muitas vezes nós nos permitimos, por questões de política, que eu falo de relacionamento, né, questões de interesse material, sermos convencidos por ideias que não estão de acordo com o Evangelho de Jesus. Ideias muito mais materialistas que, no fundo da mensagem ou no final do processo, acabam promovendo mais céticos do que pessoas de fé. Acabam usando do fundamento espiritual para atrair pessoas e não promover o ensino do Evangelho. Então, todos nós temos esse compromisso de avançar na fé para sermos pessoas melhores. E a fé, como eu disse, é esse grande enigma que nos envolve. A lógica, todos nós somos dotados da razão. E o que mais acho interessante é que, por meio da lógica, nós podemos chegar à questão espiritual. Um exemplo de raciocínio lógico aqui, ó. A matéria não pensa. Logo, existe algo além da matéria que a intelectualiza. Então vejamos, quando nós exercemos o raciocínio lógico, nós entendemos que existe algo além da matéria. E esse algo, nós que acreditamos na vida espiritual, se chama espírito. E esse espírito é o que transcende e mostra e anima a matéria que faz pensar, que nos faz pensar e sentir. E isso está em toda a mensagem de Jesus. Eu não consigo aderir a uma fé simplesmente lendo a Bíblia ou vendo ou escutando uma pessoa falar. E eu falo para vocês que será cada vez mais difícil, dados os interesses que estão por trás de muitas argumentações. Mas eu faço um desafio e peço para você tentar. Na sua sinceridade, quando você tiver algum problema, quando você estiver angustiado, faça uma oração. Não precisa ser o Pai Nosso. Fale com Deus, com o nosso Criador, e você vai perceber uma alteração no seu espírito. O que eu quero dizer com isso? Você vai sentir uma energia diferente. Você vai ver uma ideia diferente que vai surgir. Então você vai perceber que existe algo além da matéria nos amparando. Isso é lógica. Faça o teste. Simples. E observe. Tenha humildade e a sagacidade de observar a sua alteração.
e você vai perceber que nós estamos conectados com Deus e que Jesus é o nosso amigo, né? Para todos esses problemas que envolvem a vida, uma enfermidade, uma dificuldade financeira, um apego doente afetivo, tudo isso está dentro dos desígnios de Deus. Essa condição humana que nós estamos inseridos, com todos esses reveses, está dentro da providência de Deus. Existe um ser maior que estruturou tudo isso. E o sofrimento que nós passamos, existe uma causa, existe uma razão e existe uma justiça, que embora nós não consigamos entender nesse momento, mas existe uma providência cuidando de nós. Então vamos seguir usando a lógica, o bom senso, refutando as ideias contraditórias. Vamos estudar mais para que possamos sedimentar uma fé cada vez mais pautada na ética, na bondade, no desprendimento das coisas materiais, que sem dúvida nós seremos mais felizes, estaremos mais capacitados para vencer as dificuldades dessa vida e sermos pessoas mais alegres, mais integradas com essa vida. Que Jesus possa nos abençoar cada vez mais e até o próximo encontro.